Boa tarde, paz seja convosco. Passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração com o tema fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e assim vai dizer: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Aqui a palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ninguém pode aproximar de Deus e ter comunhão com Deus se não for através da fé, a fé genuína. E o versículo 1 vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, ter fé, mesmo que algo ainda não aconteceu, e a prova das coisas que não se veem, ou seja, nós não precisamos ver para ter fé, nós não precisamos ver para crer, e é pela fé que sabemos que Deus existe, é pela fé que podemos nos aproximar de Deus, é pela fé que podemos orar a Deus, ter um tempo de intimidade com Deus. E é pela fé que nós vamos ter uma vida de submissão, uma vida obediente à palavra de Deus e à vontade de Deus. E o capítulo 11 de Hebreus vai nos relatar sobre os heróis da fé, homens e mulheres do Antigo Testamento que tiveram suas vidas marcadas por testemunho de fé. E mediante essa palavra, eu gostaria de compartilhar com você um testemunho. A palavra nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma enfermidade. E aquela mulher ela já tinha recorrido a vários médicos e nada resolvia. E certa feita, aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus iria passar por um determinado lugar. E aquela mulher, ela disse com ela mesma: se eu apenas tocar-lhe as vestes, eu serei curada. E Jesus passando ali com uma grande multidão, aquela mulher, ela enfrentou a multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. Naquele momento ela entendeu que ela não precisava trocar palavra com Jesus, mas que se ela apenas tocasse nas vestes, ela seria curada. E então ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. E Jesus ali, ele diz no meio da multidão: alguém me tocou. E as pessoas que estavam com Jesus ali dizem: mestre, a multidão te aperta, claramente alguém te tocou. E ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E isso é muito forte, irmãos. Aquela mulher, ela teve uma fé, mas uma fé tão grande, que ela foi curada apenas por tocar nas vestes de Jesus. E alguns anos atrás, eu tive um início de depressão, eu sofria de crises de ansiedade. E eu já estava numa situação em que eu já estava recorrendo a vários médicos, tomando vários remédios e nada resolvia. E eu já sentia que a minha vida já não tinha mais jeito, eu já não tinha mais vontade de viver, eu já não tinha esperança para mais nada. Ou seja, a minha situação, eu me via no fundo de um poço. E eu lembro que eu recebi uma visita de alguns irmãos da igreja, e esses irmãos foram me visitar. E eu lembro que essa foi a palavra que o irmão levou dentro da minha casa. E quando ele levou essa palavra da passagem da mulher do fluxo de sangue, naquele momento eu falei comigo mesmo: eu também quero tocar nas vestes de Jesus. Naquele momento eu tive fé
que se eu tocasse nas vestes de Jesus, eu seria curada. Eu não estava vendo Jesus naquele momento. Eu não estava tocando fisicamente nas vestes de Jesus. Mas naquele dia eu toquei nas vestes de Jesus espiritualmente. Eu não podia ver Jesus, mas eu senti Jesus. E a partir daquele dia, eu fui curada. Eu fui curada daquela depressão. Eu fui curada daquelas crises de ansiedade. E foi a partir dali que eu me converti a Jesus. E hoje eu sirvo ao nosso Senhor e Salvador pela fé. Ou seja, o que eu quero dizer para você nessa tarde: tenha fé. Tenha fé no Senhor, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Tenha fé, tenha fé. Aquele que não tem fé, ele não agrada a Deus. Que nós venhamos agradar ao Senhor com a nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe.